pessoal, boa noite. Eu estou aqui para dar uma complementação aí na aula falando sobre introdução à informática. A gente vai dar prosseguimento aqui na aula 3, né? Naquela cronologia que fala um pouco sobre a história da informática, tá? Espero que hoje vocês estejam mais dispostos, né, a estudar, certo? E nessa aula a gente vai dar continuação, né, no que a gente parou na aula passada, que a gente parou falando sobre o VisiCalc, que é a primeira planilha eletrônica, né, que foi criada aí no mundo, né? Não sei se vocês estão lembrados de a gente ter comentado sobre isso, mas a gente também, só para dar um repeteco aí, né, na parte 1 a gente começou falando sobre o primeiro instrumento de cálculo, né, que a informática veio da matemática, certo? E a gente concluiu essa primeira parte falando sobre a criação do primeiro computador, o ENIAC. Na segunda parte, a gente pôde dar uma olhada aí que a informática é dividida em 4 gerações, né? Primeira geração, segunda, terceira e quarta, né? Que a diferença entre uma geração e outra é a miniaturização dos dispositivos e o aumento da velocidade, né, de processamento de um dispositivo para outro. E nessa terceira parte, a gente já começa falando aqui, ó, 1980, John Schoch criou um protocolo chamado TCP/IP, né, que para quem já tem a disponibilidade de utilização da informática diariamente, sabe que esse protocolo aí é o identificador único da máquina na rede mundial de computadores, né? É como se fosse um CPF da gente, certo? Em 1981, criaram o Osborne 1, pela empresa Osborne. Então, o que seria esse Osborne? Seria o primeiro computador pessoal portátil, que a gente hoje em dia utiliza como notebook, né? Netbook, Ultrabook, né? Só que a gente vai encontrar algumas questões de concurso com o nome também laptop. Em 1982 surge também o Lotus 123, que é considerada a segunda planilha eletrônica lançada no mundo, né? A gente viu que a gente encerrou a última aula falando sobre o VisiCalc, que é a primeira. Em 1983, a Apple, né, que a gente viu lá na aula passada que foi criada pela Steve Jobs, Steve Wozniak, criou o Lisa. Quem seria o Lisa, né? Nessa época, uma empresa chamada Xerox Corporation inventa uma interface gráfica moderna, né, com a utilização do mouse e com ícones, né? E vendo isso, uma visita que o Steve Jobs fez a essa empresa, e como ele visualizou que essa empresa não tinha tanto capital para poder colocar essa interface gráfica para frente, ele pediu o projeto para que fosse implantado na Apple. E aí ele lançou o Lisa, né, que tem o nome da filha dele, no primeiro PC, né, a ter um mouse e uma interface gráfica realmente. No filme Piratas do Vale do Silício, que eu citei na última aula, fala sobre essa transação que ele fez. Em 1984 surge o Macintosh, ou Mac, né? Onde a gente vê MacBook, né, vem esses iPhone. Então eles vêm baseados nesse sistema operacional aí, o Mac OS. Em 1984 surge o primeiro sistema operacional da Microsoft, né, o Microsoft DOS 3.0, né, o MS-DOS que o pessoal chama, que ele é a base do sistema operacional Windows. Em 1984 surgiu um sistema chamado TopView. O que seria esse sistema TopView? Se hoje a gente consegue fazer a alternância entre janelas, é graças a esse sistemazinho. Então, qual é a principal funcionalidade dele? Ele faz com que o usuário possa alternar entre janelas abertas, né? Botar lá para frente, colocar lá para trás, né? Fazer a movimentação da janela na tela, tá? Em 1984, Hewlett e Packard, né, criou uma empresa chamada HP, né, que tem as iniciais o nome dos dois homens aí. Para quem não sabe, a HP é uma marca poderosa de impressora. Em 1985, a Microsoft lança
o sistema operacional Windows, o 1.0, né? O primeiro que foi lançado. Em 1985 ainda, a internet começa a ganhar força, né? Nas universidades dos Estados Unidos. Eles começam, baseado naquele projeto lá da ARPANET, ele começa a colocar dentro das universidades a interligação entre computadores, tá? Ainda em 1985 surge um componente, né, chamado CD-ROM, né, que também a gente pode encontrar em algumas questões de concurso. Compact Disc, o nome, mas o nome total dele é esse aí, ó, Compact Disc Read Only Memory. É um disco compacto de somente leitura, certo? A gente vai ver aqui, para matar uma questão de concurso, eu sabendo traduzir algumas palavras que vêm em inglês, a gente consegue matar uma questão. Em 1985 ainda, surgiu uma linguagem de programação, assim como a gente viu aquela primeira, né, que é a Fortran, chamada C++, que é a base do Windows. Em 1987 surge o disco flexível de 3,5 polegadas. O que seria, né? É o disquete. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de utilizar um disquete, né? Mas eu tive, certo? E aí assim, o disquete está em desuso atualmente. Hoje em dia a gente usa um pendrive, um cartão de memória, né? Mas antigamente era o disco flexível de 3,5 polegadas, o disquete. E para finalizar essa videoaula de hoje aí, em 1989 surgiu o primeiro editor de texto, o AMI Pro e o Microsoft Word. São editores de texto que a gente usa atualmente, né? Esse AMI Pro a gente não utiliza tanto, ele é da mesma empresa do VisiCalc lá que foi criado. Tá aí, para finalizar a aula de hoje, a gente finaliza com essa frase, ó: quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento, né? Albert Einstein. Tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. E fiquem com Deus. Uma boa noite para todos, certo? E até a próxima aula.